O sol do meio-dia castigava sem piedade as ruas empoeiradas de Vila Esperança, uma cidadezinha perdida no interior do sertão, onde as casas eram todas iguais e a vida passava devagar como rio seco. Naquela manhã de sexta-feira, quando todo mundo estava se escondendo do calor dentro de casa, um menino de 12 anos estava sentado na calçada da praça principal, com as costas apoiadas no muro da igreja velha. O garoto se chamava Graciliano, mas ninguém sabia disso porque ele não falava com ninguém há muito tempo. Suas roupas estavam tão rasgadas que mal dava para saber que cor tinham sido um dia, e os pés descalços estavam cheios de feridas e calos grossos de tanto andar no chão quente. O cabelo desgrenhado cobria parte do rosto magro, mas não conseguia esconder os olhos fundos de quem já tinha visto coisa demais para a idade que tinha. As pessoas da cidade passavam por ele e faziam de conta que não viam. Já fazia mais de 2 meses que o menino tinha aparecido por ali, dormindo debaixo da marquise da farmácia ou embaixo das árvores quando chovia. Alguns moradores mais velhos deixavam um pratinho com comida na porta de casa de vez em quando, mas a maioria tinha medo ou simplesmente não ligava para mais um moleque abandonado. Dona Rachel, a dona da padaria, sempre falava para os outros: "Esse menino vai dar problema, vocês vão ver." Criança largada assim só aprende coisa ruim. Mas no fundo, ela também sentia um aperto no peito quando via o garoto catando o resto de pão no lixo atrás do estabelecimento dela. Naquele dia, o barulho de uma caminhonete velha quebrou o silêncio da tarde. Era Graciliano Ramos, o fazendeiro mais rico de toda a região, voltando da cidade grande onde tinha ido resolver umas coisas do banco. Todo mundo na Vila Esperança conhecia seu Graciliano, um homem de 62 anos, alto e magro, que sempre usava chapéu de couro e tinha os olhos cansados de quem carregava uma dor antiga no peito. A caminhonete parou bem na frente do menino. Seu Graciliano desceu devagar, olhou para o garoto por alguns segundos e tirou uma nota de R$ 50 do bolso da camisa. Esticou a mão para o menino e falou: "Toma aqui, rapaz. Compra alguma coisa para você comer." Todo mundo que estava por perto parou para ver o que ia acontecer. Era muito dinheiro para um menino de rua, dava para comer bem por uma semana inteira, mas o que aconteceu depois deixou todo mundo de boca aberta. O menino levantou a cabeça devagar, olhou bem nos olhos do fazendeiro e com uma voz rouca de quem não falava há tempos respondeu: "Não quero seu dinheiro não, senhor, só tô com muita sede." "O senhor não teria um pouquinho de água para me dar?" Seu Graciliano ficou parado, segurando a nota na mão, sem entender direito o que tinha acontecido. Em toda a sua vida, ele nunca tinha visto uma criança recusar dinheiro, ainda mais uma que estava claramente passando fome. Alguma coisa naqueles olhos do menino mexeu com ele de um jeito que não conseguia explicar. "Água?" perguntou o fazendeiro, ainda meio perdido. "Você não quer dinheiro, só quer água?" O menino balançou a cabeça que sim, e pela primeira vez em muito tempo esboçou algo que parecia um sorriso. "É, senhor. Água fresquinha, se o senhor tiver. Faz 3 dias que só estou bebendo da bica da praça, e a água de lá tem gosto ruim." Seu Graciliano guardou o dinheiro no bolso e foi até a caminhonete. Pegou uma garrafa térmica que sempre levava para todo lado e encheu a tampa com água gelada. O menino bebeu tudo de uma vez, como se fosse a coisa mais gostosa do mundo. "Como é seu nome, garoto?" perguntou o fazendeiro. "Graciliano, senhor, igual ao senhor." "E sua família? Seus pais?" O menino abaixou a cabeça e a tristeza voltou para os olhos dele. "Não tenho família, não, senhor, nunca tive." Nesse momento, uma coisa estranha aconteceu. Tinha uma plantinha murcha crescendo numa rachadura da calçada, bem ao lado de onde o menino estava sentado. Sem perceber, ele pôs a mão em cima da folhinha seca e em poucos segundos ela ficou verdinha de novo, como se tivesse acabado de ser regada. Seu Graciliano piscou os olhos várias vezes, achando que estava vendo coisas por causa do calor. Mas a planta estava lá, verdinha e bonita, onde antes só tinha uma folha morta.
Você fez isso? Perguntou o fazendeiro, apontando para a plantinha. O menino olhou para a planta como se fosse a primeira vez que via e deu de ombros. Eu gosto das plantas. Elas ficam felizes quando a gente fala com elas. Seu Graciliano ficou pensativo por um tempão, olhando ora para o menino, ora para a planta que tinha voltado à vida. Alguma coisa muito estranha estava acontecendo ali, mas ele não conseguia entender o quê. Escuta aqui, Graciliano, disse o fazendeiro, se abaixando para ficar na altura do menino. Que tal você vir para minha fazenda? Tenho muito trabalho lá, e você parece ser um menino bom. Te dou comida, roupa limpa, um lugar para dormir. O que você acha? O menino ficou em silêncio por muito tempo, como se estivesse pensando se podia confiar naquele homem. Finalmente ele perguntou: E se o senhor cansar de mim e me mandar embora? Todo mundo sempre me manda embora. O coração do fazendeiro doeu quando ouviu essas palavras. Eu não vou te mandar embora, garoto, te prometo. Tá bom então, respondeu o menino se levantando devagar. Mas eu não sei trabalhar em fazenda, não. A gente aprende, disse seu Graciliano, sorrindo pela primeira vez em muito tempo. Os dois subiram na caminhonete e saíram da cidade, deixando para trás os olhares curiosos dos moradores de Vila Esperança. Durante o caminho, o fazendeiro foi explicando como era a vida na Fazenda São Francisco, como ele tinha gado, plantação, funcionários. Mas o menino parecia mais interessado em olhar as árvores pela janela e de vez em quando murmurava baixinho, como se estivesse conversando com elas. Quando chegaram na fazenda, já estava escurecendo. A casa era grande e bonita, com uma varanda enorme cheia de cadeiras de balanço. Tinha um jardim na frente, com muitas flores, mas seu Graciliano reparou que várias estavam murchas e amareladas, mesmo ele regando todo dia. Dona Clarice, gritou o fazendeiro, assim que desceu da caminhonete. Vem cá que tenho uma surpresa para você. Uma mulher de uns 50 anos apareceu na varanda, secando as mãos no avental. Ela era baixinha e gordinha, com cabelo grisalho preso num coque, e tinha o jeito carinhoso de quem sempre cuidou de todo mundo. Dona Clarice trabalhava para seu Graciliano há mais de 20 anos, cozinhava, limpava a casa e era praticamente da família. Meu Deus do céu! Exclamou ela quando viu o menino descendo da caminhonete. Que criança é essa, seu Graciliano? Tá magrinha que nem vara de pescar. Esse aqui é o Graciliano, explicou o fazendeiro. Vai ficar morando aqui com a gente. Dona Clarice desceu da varanda e foi direto para o menino, olhando ele de cima embaixo com jeito de mãe preocupada. Ai, meu filho, que estado é esse? Quando foi a última vez que você comeu alguma coisa de verdade? O menino não soube o que responder. Fazia tanto tempo que alguém falava com ele daquele jeito carinhoso que ele quase não lembrava como era. Vem cá, disse ela, pegando a mão dele. Vamos dar um banho em você e depois você vai comer até não conseguir mais. Tem uma canja de galinha fresquinha que vai te fazer bem. Enquanto Dona Clarice levava o menino para dentro de casa, seu Graciliano ficou na varanda, olhando para o jardim murcho e pensando na plantinha que tinha revivido na calçada. Será que tinha imaginado tudo aquilo? Do outro lado do terreiro, Érico, o capataz da fazenda, observava tudo com cara desconfiada. Ele era um homem de 40 anos, forte e sério, que cuidava dos funcionários e dos bichos com mão de ferro. Não gostava de mudanças e muito menos de gente estranha aparecendo do nada. Patrão, disse Érico se aproximando. Não é por nada não, mas o senhor tem certeza disso? Menino de rua às vezes vem com problemas. Seu Graciliano suspirou. Eu sei, Érico, mas alguma coisa me diz que esse menino é diferente. Vamos dar uma chance para ele. O capataz balançou a cabeça, não muito convencido, mas não disse mais nada. Conhecia o patrão há tempo suficiente para saber quando não adiantava discutir. Lá dentro da casa, o menino Graciliano estava tomando o primeiro banho quente da vida dele.
Dona Clarice tinha separado umas roupas que pertenciam ao filho do fazendeiro, que tinha ido embora há muitos anos. Quando o menino saiu do banheiro limpo e cheiroso, ela quase chorou de tanta emoção. "Agora sim, você parece uma criança de verdade", disse ela, bagunçando o cabelo do garoto. "Vem comer enquanto a comida tá quente." A canja estava uma delícia, e o menino comeu 3 pratos seguidos devagar, saboreando cada colherada como se fosse a primeira refeição da vida dele. Dona Clarice ficou sentada do lado, vendo ele comer e fazendo um monte de pergunta. "Você lembra de onde veio, filho?" "Não muito bem, não, senhora. Lembro de uma cidade grande, muita gente, muito barulho. Mas faz tempo." "E seus pais? Você não lembra de nada deles?" O menino parou de comer e ficou olhando para o prato. "Eu lembro de uma mulher que me dava comida às vezes, mas ela foi embora também." Dona Clarice sentiu o coração apertar. Quantas crianças ela conhecia que tinham histórias parecidas com essa. Gente que abandonava os filhos como se fossem cachorros de rua. Depois do jantar, ela levou o menino para o quarto que tinha sido do filho do patrão. Era um cômodo simples, mas tinha uma cama gostosa, um armário pequeno e uma janela que dava para o jardim. O menino nunca tinha dormido numa cama de verdade. "Amanhã cedo a gente conversa melhor", disse Dona Clarice, deixando uma luz acesa no corredor. "Se você precisar de alguma coisa durante a noite, é só me chamar." Mas quando ela estava saindo do quarto, o menino a chamou baixinho. "Dona Clarice." "Que foi, filho?" "Obrigado. Faz tempo que ninguém é bonzinho comigo assim." Ela voltou, deu um beijo na testa dele e disse: "Você não precisa agradecer por nada. Aqui é sua casa agora." O menino deitou na cama macia e ficou olhando para o teto, tentando entender se tudo aquilo era real ou se ele estava sonhando. Lá fora, podia ouvir os grilos cantando e o vento balançando as árvores. Era um barulho bom, diferente dos ruídos da cidade que ele estava acostumado, mas no meio da madrugada ele acordou gritando. Tinha tido um pesadelo terrível, com chuva, trovão e uma mulher chorando muito. Seu Graciliano e Dona Clarice correram para o quarto, encontraram o menino tremendo na cama, com os olhos arregalados de medo. "Calma, filho, foi só um sonho ruim", disse Dona Clarice, sentando na beirada da cama e fazendo cafuné nele. Eu não gosto de chuva", murmurou o menino. "Quando chove, acontecem coisas ruins." Seu Graciliano ficou na porta, observando. Que tipo de coisa ruim tinha acontecido com aquele garoto? E por que ele tinha tanto medo de tempestade? De repente, um trovão ecoou no céu, anunciando que a chuva estava chegando. O menino se encolheu todo na cama e começou a chorar baixinho. Dona Clarice olhou pela janela e viu as primeiras gotas batendo no vidro. "Vai ser uma noite longa", pensou ela, sem imaginar que aquela tempestade ia trazer muito mais do que chuva para a Fazenda São Francisco. A chuva desabou sobre a Fazenda São Francisco como se o céu tivesse aberto de uma vez só. Os trovões ecoavam pela casa toda, fazendo as janelas tremerem e os bichos se esconderem. Dona Clarice ficou a noite inteira ao lado da cama do menino Graciliano, que tremia como uma folha seca toda vez que um raio cortava o céu. "Me conta o que aconteceu, filho", disse ela, passando a mão no cabelo dele. "Por que você tem tanto medo de chuva?" O garoto ficou em silêncio por muito tempo, só ouvindo o barulho da água batendo no telhado. Finalmente, com a voz bem baixinha, ele começou a falar. "Eu lembro de uma noite que chovia igual a essa. Eu era bem pequeninho, acho que tinha uns 3 anos. Estava numa casa com uma mulher que dizia que era minha mãe. Ela estava chorando muito e gritando com alguém no telefone, falando que não aguentava mais, que não tinha dinheiro para me criar." Dona Clarice sentiu o coração apertar, mas não disse nada, deixando o menino continuar. Aí, ela me pegou no colo e saiu na chuva. Caminhamos muito, eu estava com frio e com medo. Ela me deixou na porta de uma igreja, me deu um beijo na testa e falou: "Perdoa sua mãe, meu filho. Um dia você vai entender." Nunca mais eu vi ela.
As lágrimas escorriam pelo rosto do menino e também pelo de Dona Clarice. Como alguém podia abandonar uma criança daquele jeito? Desde aquele dia, sempre que chove, eu lembro daquela noite, do frio, do medo, da mulher chorando. Por isso eu não gosto de tempestade. Ai, meu filho do coração, suspirou Dona Clarice, abraçando ele bem apertado. Mas agora você está aqui com a gente. Ninguém vai te abandonar nunca mais. A tempestade continuou até o amanhecer. Quando finalmente parou, seu Graciliano veio ver como o menino estava. Encontrou os dois dormindo na cadeira, ela segurando o garoto como se fosse seu próprio filho. Nos dias que se seguiram, o menino Graciliano começou a se acostumar com a vida na fazenda. Acordava cedo com o canto do galo, tomava café da manhã com Dona Clarice, pão quentinho com manteiga e leite fresquinho das vacas. E depois saía para conhecer os cantos da propriedade. A fazenda era enorme, tinha pasto verde onde o gado pastava sossegado, um curral grande onde Érico e os peões cuidavam dos bichos e uma horta que Dona Clarice usava para plantar temperos e verduras para casa. Mas foi na horta que aconteceu a primeira coisa estranha. As plantas estavam todas murchas e amareladas, mesmo Dona Clarice regando todo dia. Ela estava preocupada porque não conseguia entender o que estava acontecendo. Seu Graciliano, disse ela para o patrão numa manhã de sábado, não sei mais o que fazer com essa horta. Já tentei de tudo, mudei a terra, usei adubo diferente, mas as plantas continuam morrendo. O fazendeiro estava preocupado também. A horta sempre tinha sido o orgulho da propriedade. Dava verdura para o ano todo e ainda sobrava para vender na cidade. Foi quando o menino se aproximou. Posso ver as plantas? Perguntou ele meio tímido. Claro, filho, respondeu Dona Clarice. Mas cuidado para não se sujar todo. O garoto entrou na horta e começou a andar entre os canteiros, olhando cada planta com cuidado. De vez em quando ele se abaixava e passava a mão gentilmente nas folhas murchas. E aí aconteceu aquilo que ninguém esperava. As plantas que ele tocava começaram a ficar verdinhas de novo, como se alguém tivesse jogado água mágica nelas. Os tomates voltaram a ficar vermelhos e gordinhos, as alfaces ficaram crespirinhas e até as flores que estavam secas voltaram a ter cor. Seu Graciliano e Dona Clarice ficaram parados, de boca aberta, vendo aquilo tudo acontecer. Não era possível. Plantas não revivem assim, de uma hora para outra. Meu Deus, sussurrou Dona Clarice. Como você fez isso, menino? O garoto deu de ombros, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu só converso com elas. Elas ficam tristes quando estão doentes. Aí eu falo para elas que vai ficar tudo bem. Mas isso não é normal, filho, disse seu Graciliano, ainda sem acreditar no que tinha visto. Para mim sempre foi normal, respondeu o menino. Desde pequeno eu faço isso. As plantas gostam de mim. Érico, que tinha chegado para ver qual era a confusão, riu com desprezo. Ah, qual é, patrão? O senhor acredita nisso? Deve ter sido coincidência. Talvez a terra estava precisando de sol mesmo. Mas seu Graciliano não estava convencido. Tinha visto com os próprios olhos aquelas plantas voltando à vida. Alguma coisa muito especial estava acontecendo ali. Nos dias seguintes, sempre que o menino passava perto da horta, mais plantas ficavam bonitas e viçosas. A notícia começou a se espalhar entre os funcionários da fazenda, e logo todo mundo estava falando sobre o menino das plantas. Esse garoto tem um dom, disse Macário, um dos peões mais velhos da fazenda. Minha avó sempre dizia que algumas pessoas nascem com esse poder. Dom coisa nenhuma, resmungou Érico. Isso é coisa da cabeça de vocês. Menino de rua sempre inventa umas histórias para chamar atenção, mas a desconfiança do capataz foi ficando maior quando começou a reparar que não era só com as plantas que o menino tinha jeito especial. Os bichos da fazenda também gostavam dele de uma forma estranha. Os cachorros que normalmente latiam para qualquer estranho ficavam mansos perto dele.
As vacas, que às vezes eram bravas na hora da ordenha, ficavam calmas quando ele chegava perto. Até o touro mais bravo da fazenda, que ninguém conseguia chegar perto, deixava o menino fazer carinho nele. Isso não tá certo, murmurou Érico para o companheiro de trabalho. Criança não pode ter poder assim sobre os bichos. Tem coisa errada nessa história. Enquanto isso, o menino Graciliano estava aprendendo a ler com seu Graciliano. Toda tarde, depois do almoço, os dois sentavam na varanda da casa grande e o fazendeiro ensinava as letras usando jornal velho e revista. O garoto era esperto feito raposa, aprendia tudo muito rápido. Em poucos dias já sabia escrever o próprio nome e conseguia ler palavras pequenas. Mas seu Graciliano reparou que ele sempre ficava triste quando via notícias sobre crianças abandonadas no jornal. "Por que você fica assim quando lê essas notícias?" perguntou o fazendeiro um dia. "Porque eu sei como eles se sentem", respondeu o menino, com os olhos cheios de lágrima. "É muito ruim não ter ninguém no mundo que goste da gente." "Mas agora você tem a gente", disse seu Graciliano, pondo a mão no ombro do garoto. "É verdade mesmo?" "O senhor não vai me mandar embora?" "Nunca, meu filho. Essa aqui é sua casa agora." O fazendeiro falava isso com convicção, mas no fundo do coração tinha um medo danado. Medo de se apegar ao menino e depois perder ele, como tinha perdido o próprio filho há tantos anos atrás. Carlos Eduardo, seu único filho, tinha ido embora de casa depois de uma briga feia e nunca mais tinha voltado. Fazia 15 anos que seu Graciliano não sabia nada dele. A esposa, Dona Conceição, não aguentou a dor da perda e foi morar na capital com a irmã, deixando o marido sozinho na fazenda com as lembranças ruins. Desde então, seu Graciliano vivia fechado no próprio mundo, cuidando só dos negócios e dos bichos, mas aquele menino estava mexendo com ele de um jeito que não conseguia explicar. Era como se uma luz tivesse voltado a brilhar na casa que estava escura há tanto tempo. Dona Clarice também estava se apegando ao garoto, mais do que devia. Ela nunca tinha conseguido ter filhos. Tinha tentado por muitos anos com o marido, mas não deu certo. Quando o marido faleceu, ela veio trabalhar na fazenda e sempre tratou Carlos Eduardo como se fosse seu próprio filho. Quando o rapaz foi embora, ela ficou com um vazio no peito que doía todo dia. Agora, vendo aquele menino correndo pela casa, rindo, fazendo perguntas, pedindo colo na hora de dormir, ela sentia que talvez Deus tivesse mandado ele para preencher aquele buraco que tinha no coração dela. Mas nem tudo estava sendo fácil. O menino ainda tinha pesadelos várias vezes por semana. Acordava gritando, suado, chamando por alguém que não existia mais. Dona Clarice sempre corria para o quarto dele, acendia a luz, fazia um chá de camomila e ficava contando história até ele dormir de novo. Que tipo de coisa ruim aconteceu com esse menino? Ela se perguntava, vendo as marcas de sofrimento que ele carregava, mesmo sendo tão pequeno. Além dos pesadelos, o garoto tinha uns hábitos estranhos. Guardava comida embaixo da cama, como se tivesse medo de passar fome de novo. Acordava no meio da madrugada para verificar se as portas da casa estavam trancadas. E sempre que alguém levantava a voz, mesmo que não fosse com ele, o menino se escondia e ficava tremendo. "Ele foi maltratado", disse Dona Clarice para o patrão uma noite. "Uma criança não fica assim sem motivo. Alguém machucou muito esse menino." Seu Graciliano suspirou fundo. "A gente vai ter paciência com ele. Com tempo e carinho, ele vai melhorar." Mas as coisas não iam ser tão simples assim. Uma semana depois, chegou na fazenda uma notícia que ia mudar tudo. Érico veio correndo da cidade, com o rosto preocupado. "Patrão, tem uma mulher lá na Vila Esperança perguntando por um menino. Diz que é mãe dele e que alguém roubou o filho dela." O sangue de seu Graciliano gelou nas veias. "Como assim? Que mulher? Uma tal de Adélia. Tá falando que o menino se chama João Pedro, não Graciliano. E que ele foi sequestrado quando era pequeno."
O fazendeiro olhou para o menino, que estava brincando no terreiro com os cachorros, alheio a tudo que estava acontecendo. Será que aquela era realmente a mãe dele? E se fosse, será que ela tinha direito de levar o garoto embora depois de tanto tempo? Ela vem para cá? Perguntou seu Graciliano, com a voz trêmula. Vem sim. Disse que vai buscar o filho dela amanhã de manhã cedo. E traz a polícia junto. Assista até o final. Você não vai se arrepender. Comente o que você acha que vai acontecer. Sua opinião é muito importante e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Sua ajuda é muito importante. Naquela noite, ninguém conseguiu pregar o olho na fazenda São Francisco. Seu Graciliano ficou andando de um lado para o outro na varanda, pensando no que fazer. Dona Clarice chorou baixinho na cozinha, com medo de perder o menino que já amava como filho. E o próprio garoto, sem saber de nada, dormiu tranquilo no quartinho que tinha virado o cantinho dele no mundo. Mas lá fora, uma mulher desconhecida se aproximava da propriedade na escuridão da madrugada, carregando segredos que iam revelar uma verdade muito mais complicada do que qualquer um podia imaginar. O sol ainda nem tinha nascido direito quando o barulho de um carro na estrada de terra acordou todo mundo na fazenda São Francisco. Seu Graciliano pulou da cama, vestiu a roupa depressa e saiu para a varanda. Um carro velho parou no terreiro, levantando uma nuvem de poeira vermelha. De dentro do carro saiu uma mulher de uns 40 anos, magra, com o cabelo desgrenhado e os olhos vermelhos de quem tinha chorado muito. Usava um vestido surrado e carregava uma bolsa velha no ombro. Junto com ela veio um homem baixinho de uniforme. Era Mário, o guarda da cidade que todo mundo conhecia. Seu Graciliano! Gritou a mulher assim que viu o fazendeiro. Onde está meu filho? Eu sei que ele está aqui. O coração do fazendeiro bateu mais forte. Calma aí, senhora. Vamos conversar direito. Como é seu nome? Adélia. Adélia dos Santos. E meu filho se chama João Pedro. Ele foi roubado de mim quando era pequeninho, mas alguém me disse que ele está morando aqui. Dona Clarice apareceu na porta da casa, ainda de camisola, com o rosto preocupado. O menino Graciliano também acordou com a gritaria e veio ver o que estava acontecendo. Quando a mulher viu o garoto, começou a chorar e correu na direção dele. Meu filho, João Pedro, você está vivo! Mas o menino se escondeu atrás de Dona Clarice com medo. Não conhecia aquela mulher e não gostava de gente gritando. Ele não lembra de mim, soluçou Adélia. Coitadinho, era tão pequeno quando sumiu, mas eu tenho certeza que é ele. Olha essa marca na testa, essa cicatrizinha pequena. Ele caiu quando estava aprendendo a andar. Seu Graciliano olhou para a marca que ela estava apontando. Era verdade, o menino tinha uma cicatriz pequenina na testa, quase imperceptível. Mas isso não provava nada. Senhora Adélia, disse o fazendeiro, tentando manter a calma. A gente precisa conversar isso direito. O menino me disse que se chama Graciliano, não João Pedro. Ele devia ser pequeno demais para lembrar do nome verdadeiro, insistiu a mulher. Por favor, me devolve meu filho. Faz 5 anos que eu estou procurando ele. O guarda Mário se aproximou, meio sem graça. Seu Graciliano, a senhora tem alguns documentos aqui. Certidão de nascimento, algumas fotos antigas. Parece que é verdade mesmo. O fazendeiro pegou os papéis com as mãos tremendo. A certidão dizia mesmo João Pedro dos Santos, nascido há 12 anos numa cidade vizinha. As fotos mostravam um bebê gordinho que podia ser qualquer criança do mundo. Isso não prova nada, disse Dona Clarice, abraçando o menino mais forte. Qualquer um pode arrumar papel falso, e o menino não lembra dela. Ele era muito pequeno, gritou Adélia, desesperada. Mas sou mãe dele, eu sinto no coração. Uma mãe sempre reconhece o próprio filho. O menino Graciliano estava cada vez mais assustado com toda aquela confusão. Não entendia por que aquela mulher estranha estava dizendo que era mãe dele, nem por que todo mundo estava tão nervoso. Eu não quero ir com ela, murmurou baixinho para o ouvido de Dona Clarice. Eu não conheço ela. Ela não é minha mãe.
Dona Clarice sentiu o coração se despedaçar. Como podia perder aquele menino agora, depois de ter se apegado tanto a ele? Guarda Mário, disse seu Graciliano, tentando ganhar tempo. Não pode levar o menino assim, do nada. A gente precisa investigar direito essa história. Investigar o quê? Explodiu Adélia. Eu sou mãe dele, tenho os documentos, tenho foto. Vocês que roubaram meu filho de mim. Ninguém roubou nada, respondeu o fazendeiro, ficando bravo. Eu achei o menino abandonado na rua, passando fome e sede. Onde a senhora estava quando ele precisava? A mulher abaixou a cabeça e começou a chorar mais forte ainda. Eu estava procurando ele. Depois que roubaram ele de mim, eu procurei em todo lugar. Gastei o pouco dinheiro que tinha. Dormi na rua, passei fome, mas nunca parei de procurar. Como assim roubaram? Perguntou Dona Clarice, desconfiada. Quem roubou? Adélia ficou em silêncio por um tempão, como se não soubesse o que falar. Foi gente ruim. Gente que pega a criança para fazer coisa errada. Mas eu não posso falar muito sobre isso. Vocês não vão entender. A história estava ficando cada vez mais estranha. Seu Graciliano olhou para o guarda Mário, que também parecia confuso. Olha, senhora Adélia, disse o guarda coçando a cabeça. Vou ser honesto com a senhora. Essa história está meio esquisita. Se o menino foi mesmo roubado, por que a senhora não procurou a polícia antes? Por que só agora apareceu aqui? Porque eu tinha medo, gritou a mulher. Medo da polícia não acreditar em mim, medo de não ter prova suficiente. E também porque demorou para eu descobrir onde o menino estava. Como a senhora descobriu? Perguntou seu Graciliano. Adélia hesitou de novo. Uma mulher lá na cidade me contou que tinha visto uma criança parecida com o meu João Pedro aqui na fazenda. Aí eu vim logo, mas alguma coisa não batia na história dela. O fazendeiro estava desconfiado e Dona Clarice também. Tá bom, disse Mário. Vou fazer assim. Vou levar os documentos para a delegacia da cidade grande. Vou conferir se são verdadeiros. Enquanto isso, o menino fica aqui mesmo. Se tudo tiver certo, a senhora volta buscar ele. Que nem isso. Adélia não gostou nada da proposta. Mas ele é meu filho. Eu tenho direito de levar ele agora. A senhora tem direito, mas o menino também tem o direito de ficar num lugar onde se sente seguro até a gente esclarecer tudo, explicou o guarda com paciência. A mulher olhou para o menino, que continuava agarrado em Dona Clarice, claramente com medo dela. Percebeu que não adiantava insistir naquele momento. Tá bom, concordou o relutante, mas eu volto amanhã. E se os documentos estiverem certos, vocês vão ter que me entregar meu filho. Depois que ela foi embora com o guarda, ficou um silêncio pesado na fazenda. Seu Graciliano, Dona Clarice e o menino ficaram na varanda, sem saber o que falar. Ela não é minha mãe, disse o garoto com a voz firme. Eu sei que não é. Como você sabe, filho? Perguntou Dona Clarice, fazendo carinho no cabelo dele, porque quando a gente olhou nos olhos dela, eu não senti nada. E mãe de verdade, a gente sente alguma coisa, né? Seu Graciliano ficou pensativo. O menino tinha razão. Se aquela mulher fosse realmente a mãe dele, não devia ter alguma conexão, algum reconhecimento? Além disso, continuou o garoto, ela não sabia que eu gosto de conversar com as plantas. Mãe de verdade saberia disso, né? Dona Clarice abraçou o menino, tentando esconder as lágrimas. E se aquela mulher realmente fosse a mãe dele? E se os documentos fossem verdadeiros? Ela ia ter que entregar aquele menino que já amava como filho? Os próximos dias foram terríveis para todo mundo na fazenda. O menino ficou quieto e triste, com medo de ser levado embora. Dona Clarice mal conseguia comer, pensando que podia perder ele a qualquer momento. E seu Graciliano andava de um lado para o outro, nervoso, sem conseguir se concentrar em nada. Érico, o capataz, aproveitou a confusão para espalhar mais veneno. Eu bem que falei que esse menino ia dar problema. Agora vocês vão ver. Criança de rua sempre traz confusão. Mas Macário, o peão mais velho, defendeu o garoto. Esse menino é bom. Não tem maldade nele.
Se tem alguém mentindo nessa história, não é ele. No terceiro dia, o guarda Mário voltou com notícias. Os documentos eram verdadeiros, tinham sido emitidos pelo cartório oficial da cidade vizinha. A certidão de nascimento batia com os registros do hospital. Tecnicamente, Adélia tinha direito legal sobre o menino. Mas tem uma coisa estranha, disse Mário, coçando a barba. Procurei nos registros da polícia e não tem nenhum boletim de ocorrência sobre sequestro ou desaparecimento de criança com esse nome. Se o menino foi mesmo roubado, por que ela nunca registrou queixa? Essa informação deixou todo mundo ainda mais desconfiado. Que mãe não procuraria a polícia se o filho fosse sequestrado? Tem mais uma coisa, continuou o guarda. Conversei com uns conhecidos meus da cidade onde ela mora. O pessoal de lá diz que essa Adélia sempre foi meio esquisita. Vivia contando história diferente sobre o filho. Uma hora dizia que ele tinha sido roubado, outra hora dizia que tinha fugido de casa, outra hora dizia que o pai tinha levado ele embora. Seu Graciliano sentiu uma pontada de esperança. Então ela pode estar mentindo? Pode ser. Mas pode ser também que ela estava confusa por causa do desespero. Mãe que perde filho às vezes fica meio perturbada da cabeça mesmo. Naquela tarde, Adélia voltou para buscar o menino. Trazia uma mala velha e parecia ainda mais nervosa que da primeira vez. "E aí?" perguntou ela, antes mesmo de cumprimentar alguém. "Os papéis estão certos? Posso levar meu filho agora?" O guarda-mário suspirou. "Os documentos são verdadeiros mesmo, senhora Adélia. Tecnicamente, a senhora tem direito sobre o menino." O coração de Dona Clarice se despedaçou quando ouviu isso. O menino Graciliano começou a chorar e se agarrou nela com toda a força. "Eu não quero ir", soluçou o garoto. "Por favor, não me faz ir com ela. Aqui é minha casa." "Para com isso, João Pedro", disse Adélia, impaciente. "Eu sou sua mãe. Você tem que vir comigo." Mas quando ela tentou pegar o menino no braço, ele se afastou e correu para trás de seu Graciliano. "Calma, senhora Adélia", disse o fazendeiro. "O menino está assustado. Não pode levar ele assim, à força." "Ele é meu filho", gritou a mulher. "Eu tenho direito." Foi quando aconteceu uma coisa que ninguém esperava. O menino, no desespero, correu para o jardim da casa e se abraçou numa roseira que estava murcha havia semanas. Na mesma hora, a planta ficou linda, cheia de rosas vermelhas perfumadas. Adélia ficou parada, de boca aberta, vendo aquilo. "Como... E como ele fez isso?" gaguejou. "Seu filho nunca fez isso antes?" perguntou Dona Clarice, desconfiada. A mulher ficou em silêncio, claramente sem saber o que responder. Se ela fosse realmente mãe do menino, devia conhecer o dom especial dele com as plantas. Ele era muito pequeno quando sumiu", disse finalmente. "Não lembro de ele fazer isso." Mas a hesitação na voz dela foi suficiente para confirmar as suspeitas de todo mundo. "Aquela mulher não conhecia o menino de verdade, senhora Adélia", disse seu Graciliano, ficando sério. "Acho melhor a gente sentar e conversar isso direito. Tem coisa nessa história que não está batendo." A mulher olhou ao redor, viu que todo mundo estava desconfiando dela e de repente o rosto dela mudou completamente. A expressão desesperada de mãe sofredora desapareceu e no lugar apareceu alguma coisa fria e calculista. "Tá bom", disse ela, com uma voz diferente. "Vocês querem saber a verdade? Então vou contar a verdade, mas vocês não vão gostar do que vão ouvir." Adélia respirou fundo e olhou para todo mundo com uma expressão que misturava raiva e desespero. O vento balançou as árvores do terreiro, como se até a natureza estivesse esperando para ouvir o que ela ia falar. "A verdade é que eu não sou mãe do menino", disse ela, com a voz tremendo, "mas também não sou mentirosa. Eu conhecia a mãe verdadeira dele." Todo mundo ficou em silêncio, esperando ela continuar. "O menino se chama Graciliano mesmo, igual vocês falam. A mãe dele se chamava Cecília. Era minha amiga, e ela morreu há 2 anos num acidente de ônibus."
Antes de partir, ela me contou onde tinha deixado o filho, me pediu para cuidar dele se eu pudesse. Dona Clarice apertou o menino mais forte nos braços. Então, por que a senhora mentiu? Por que inventou essa história de sequestro? Adélia começou a chorar de verdade agora, não como antes. Porque eu tô desesperada. Minha filha única está muito doente. Ela tem um problema no coração que só pode ser operado numa cidade grande. E eu não tenho dinheiro para cirurgia. Seu Graciliano franziu a testa. E o que isso tem a ver com o menino? Tem gente na cidade que paga muito bem para pegar crianças que tenham algum dom especial. Disseram que se eu trouxesse um menino que conseguisse fazer plantas crescerem, eles iam me dar dinheiro suficiente para operar minha filha. O sangue de todo mundo gelou quando ouviram isso. Gente que pagava para pegar crianças especiais? Que tipo de pessoas eram essas? Meu Deus, sussurrou Dona Clarice horrorizada. A senhora ia vender essa criança? Não vender, protestou Adélia. Eles disseram que só queriam estudar o dom dele, que não iam fazer mal nenhum para o menino. Iam cuidar bem dele, dar educação boa, casa boa. E a senhora acreditou nisso? Perguntou seu Graciliano indignado. Gente boa não precisa pagar para pegar criança. Isso é coisa de gente ruim. Adélia desabou a chorar, caindo de joelhos no chão empoeirado. Eu sei que é errado. Mas minha filha vai morrer se eu não conseguir o dinheiro. Ela tem só 8 anos, é a única coisa que me sobrou no mundo. Vocês não entendem o desespero de uma mãe. O guarda-mário se aproximou dela, sério. Senhora Adélia, a gente vai ter que investigar essa história de gente que compra criança. Isso é crime muito grave. Eles vão sumir se vocês investigarem, disse ela, ainda chorando. E aí minha filha vai morrer mesmo. O menino Graciliano, que tinha ficado quieto ouvindo tudo, se soltou do abraço de Dona Clarice e caminhou até Adélia. Todo mundo ficou tenso, com medo do que ia acontecer. A senhora tem foto da sua filha? Perguntou ele, com a voz suave. Adélia levantou o rosto molhado de lágrima e tirou uma foto amassada da bolsa. Era uma menina pequena, magrinha, com o cabelo curto e um sorriso triste. O menino olhou para a foto por um tempão, depois olhou nos olhos de Adélia. Ela é bonita, parece com a senhora. Ela é minha vida, soluçou a mulher. Sem ela, eu não tenho mais nada. Eu entendo, disse o garoto, surpreendendo todo mundo. Quando a gente ama alguém, a gente faz qualquer coisa para proteger essa pessoa. Mas me vender para gente ruim não ia adiantar nada. Eles iam me machucar. E no final das contas, não iam pagar o que prometeram para a senhora mesmo. Adélia olhou para ele com os olhos arregalados. Como você sabe? Porque gente ruim sempre mente. Sempre, disse o menino, com uma sabedoria que não parecia de criança. Se eles fossem gente boa de verdade, iam ajudar sua filha sem querer nada em troca. Seu Graciliano se aproximou e pôs a mão no ombro do menino. Estava orgulhoso da sabedoria daquele garoto que tinha encontrado na rua. Escuta aqui, senhora Adélia, disse o fazendeiro. A senhora falou que precisa de dinheiro para operar a filha. Quanto custa essa cirurgia? 15.000, respondeu ela, sem esperança na voz. Pode parecer pouco para vocês, mas para mim é uma fortuna. Seu Graciliano trocou um olhar com Dona Clarice, que balançou a cabeça concordando. Os dois tinham pensado a mesma coisa. Eu vou pagar a cirurgia da sua filha, disse o fazendeiro, deixando todo mundo boquiaberto. Como? Gaguejou Adélia, sem acreditar no que estava ouvindo. A senhora vai voltar para sua cidade, vai levar sua filha para o hospital e eu vou pagar todos os custos da operação. Mas em troca, a senhora nunca mais pode falar sobre o dom do menino para ninguém. E muito menos pode contar para essa gente ruim que quer pegar ele. Adélia olhou para ele como se estivesse vendo um anjo. O senhor faria isso mesmo? Por quê? Porque todo mundo merece uma segunda chance. A senhora errou feio, quase fez uma coisa terrível, mas fez por amor à filha. E isso eu posso entender.
A mulher abraçou as pernas do fazendeiro, chorando de alívio e gratidão. Obrigada, muito obrigada. Eu prometo que nunca mais vou falar do menino para ninguém. E se essa gente ruim procurar a senhora? Perguntou o guarda-mário. Vou dizer que não achei nenhuma criança com dom especial. Vou inventar qualquer coisa, mas nunca vou entregar o menino. Depois que Adélia foi embora, levando a esperança de salvar a filha, ficou um silêncio gostoso na fazenda São Francisco. O menino Graciliano voltou para o jardim e começou a brincar com os cachorros, como se nada tivesse acontecido. Esse menino tem um coração maior que o mundo, disse Dona Clarice, enxugando uma lágrima. É verdade, concordou seu Graciliano. Ele podia ter ficado com raiva da mulher, mas preferiu tentar ajudar. Érico, o capataz, que tinha assistido tudo de longe, se aproximou com o rosto envergonhado. Patrão, eu peço desculpas. Estava errado sobre o menino. Ele é bom mesmo. A gente às vezes julga errado, respondeu o fazendeiro sorrindo. O importante é reconhecer o erro e consertar. Nos dias seguintes, a vida na fazenda voltou ao normal. O menino continuou cuidando das plantas, que ficavam cada dia mais bonitas. Aprendeu a ordenhar as vacas, ajudou na colheita do milho e toda tarde sentava com seu Graciliano para continuar aprendendo a ler. Mas a maior transformação tinha acontecido no coração de todo mundo. O fazendeiro, que vivia fechado no próprio mundo há tantos anos, voltou a sorrir e a ter esperança. Dona Clarice finalmente se sentia mãe de alguém. E até Érico tinha aprendido a não julgar as pessoas pela aparência. Uma semana depois, chegou uma carta de Adélia. A filha dela tinha sido operada com sucesso e estava se recuperando bem no hospital. No final da carta, ela escreveu: Nunca vou esquecer a bondade de vocês. Graciliano é um menino abençoado e vocês são a família que ele merecia ter. Foi quando seu Graciliano tomou uma decisão que vinha pensando há dias. Menino, chamou ele, numa tarde de domingo. Sim, pai, digo seu Graciliano, respondeu o garoto, corrigindo-se rapidamente. Por que você se corrigiu? O que você ia falar? O menino ficou vermelho. Nada não. Você ia me chamar de pai. O garoto abaixou a cabeça, envergonhado. Mas eu sei que não posso. O Senhor só me acolheu. Não é meu pai de verdade. Seu Graciliano se ajoelhou na frente do menino e segurou o rosto dele com as duas mãos. E se eu quisesse ser seu pai de verdade? Se a gente fizesse os papéis da adoção e você virasse meu filho de verdade? Não só de coração? Os olhos do menino se encheram de lágrima. O senhor quer mesmo? Quero mais que tudo na vida. E Dona Clarice também quer ser sua mãe. A gente já ama você, como se fosse nosso filho há muito tempo. O menino se jogou nos braços do fazendeiro, chorando de felicidade. Eu também amo vocês. Vocês são a família que eu sempre sonhei em ter. Dona Clarice, que estava escutando escondida na cozinha, veio correndo e abraçou os dois, chorando junto. 3 meses depois, numa manhã ensolarada de sábado, seu Graciliano, Dona Clarice e o menino foram no cartório da cidade grande fazer os papéis da adoção. Quando saíram de lá, o menino não era mais um garoto abandonado. Era Graciliano Ramos Filho, com uma família de verdade e um sobrenome que podia carregar com orgulho. Na volta para a fazenda, pararam no cemitério da cidade. Seu Graciliano levou o menino até um túmulo antigo, onde estava escrito Carlos Eduardo Ramos, filho amado. Esse aqui era meu filho que morreu há muitos anos, explicou o fazendeiro com a voz emocionada. Ele teria a sua idade hoje. Acho que foi ele que mandou você para mim, para preencher o buraco que ficou no meu coração. O menino pôs a mão no túmulo e, como sempre fazia com as plantas, sussurrou alguma coisa baixinho. De repente, começaram a brotar pequenas flores ao redor da sepultura, flores que não existiam ali antes. Ele está feliz, disse o menino sorrindo. Está feliz porque você não está mais sozinho.
Seu Graciliano abraçou o filho adotivo, sabendo que tinha encontrado não só uma criança para cuidar, mas um anjo que tinha vindo para curar todas as feridas da família. De volta à fazenda São Francisco, a vida seguiu mais feliz que nunca. O menino Graciliano cresceu forte e saudável, sempre cuidando das plantas e dos bichos com seu dom especial. Nunca mais teve pesadelos com tempestade, porque agora sabia que não estava sozinho no mundo. Dona Clarice virou oficialmente sua mãe, e ele virou o filho que ela nunca conseguiu ter. Seu Graciliano encontrou um sentido novo para a vida, cuidando e educando aquele menino que tinha chegado, pedindo só um pouquinho de água e tinha trazido muito mais que isso. Adélia cumpriu a promessa. Nunca mais falou sobre o dom do menino para ninguém, e sua filha cresceu saudável depois da cirurgia. De vez em quando, mandava cartas contando como estava a vida delas, sempre agradecendo a bondade da família Ramos. E o menino, que um dia estava sentado sozinho numa calçada empoeirada, sem ninguém no mundo, agora tinha uma família que o amava, uma casa onde era feliz e um futuro cheio de possibilidades pela frente. Porque às vezes, quando a gente menos espera, os milagres chegam disfarçados de pessoas simples, pedindo só um pouquinho de água e oferecendo em troca todo o amor do mundo. Passaram-se os anos, e a história do menino que fazia plantas crescerem com as mãos virou lenda na região. Mas para a família Ramos, ele nunca foi lenda, foi sempre o filho amado que Deus mandou para completar o que estava faltando nas vidas deles. E quando o menino Graciliano se tornou um homem, continuou morando na fazenda, cuidando da terra, com o mesmo carinho que tinha pelas plantas quando era pequeno. Casou-se com uma moça da cidade vizinha, teve filhos e ensinou a eles o mesmo que tinha aprendido, que o amor verdadeiro não vem do sangue, mas do coração, e que uma família é feita de pessoas que escolhem ficar juntas nos momentos bons e ruins. A Fazenda São Francisco prosperou como nunca, não só por causa do dom especial do menino, mas principalmente por causa do amor que cresceu ali dentro. E até hoje, quem passa pela região e vê aquelas terras verdes e bonitas, sabe que ali mora uma família que foi formada não pelo acaso, mas pela bondade, pela segunda chance e pela certeza de que todo mundo merece ser amado. No final das contas, o menino que só queria um pouquinho de água tinha encontrado uma fonte inesgotável de amor. E a família que tinha o coração seco de tanto sofrimento tinha aprendido que, às vezes, para fazer a vida florescer de novo, basta abrir a porta de casa e deixar o amor entrar.